Olá, telespectador. Esse é mais um programa que a TV comunitária produz, Educação e Cultura, do Núcleo Educação e Cultura. A TV comunitária é o canal 6 da NET, sempre cada vez mais comunitária. E hoje nós temos o privilégio de fazer um programa em homenagem a um grande humanista, um grande defensor de perseguidos políticos, um grande amigo nosso, eu diria que, do ponto de vista da advocacia, durante os anos de chumbo, e mesmo posteriormente, ele nunca abriu mão dessa condição de perseguidos, daqueles que são excluídos, Modesto da Silveira, que nos deixou, em termos apenas de participação direta, mas o seu exemplo vai continuar sempre reverberando e nos motivando. Modesto da Silveira, já nos seus momentos finais, enquanto que estava doente, ele deu uma missão para um grande amigo e cliente dele, como eu também fui cliente dele, e eu trago aqui o jornalista de Brasília, Jarbas Silva Marques, a quem eu quero dar também nossas boas-vindas ao programa, e nada mais, nada menos do que a filha de Antônio Modesto da Silveira, a nossa querida Beth Silveira. Então, primeiramente, Jarbas, seja bem-vindo à TV comunitária, canal 6 da NET, e a sua saudação aí aos nossos telespectadores cariocas e também do mundo, porque nós transmitimos, Jarbas, também online. O nosso cinegrafista, o diretor de estúdio, lembrou que essa é a segunda vez que eu venho à TV comunitária. E a primeira vez que eu vim aqui à TV comunitária, eu vim na companhia do Modesto da Silveira e de Soriano. Então, há uma coincidência metafísica. Agora, com a primogênita de Modesto da Silveira na nossa companhia. Então, eu quero parabenizar a TV comunitária, porque ela representa uma esperança de todos aqueles que não têm voz, de todos aqueles que não têm instrumentação social para se fazer presente, de advogar suas causas e lutar por questões de princípio. Então, é uma oportunidade que vocês dão a nós e que dão ao povo. Quando eu digo povo, não é na expressão político-demagógica, mas daqueles que não têm voz e daqueles que não têm canal de expressar os seus ideais, as suas vontades e as suas necessidades. Ô, Jarbas, eu agradeço você ter citado aqui o nosso cinegrafista, que sem ele nós não estaríamos com essa imagem agora para você, telespectador. É o Max Figueiredo, que está aqui com a gente, e o João Aquino, que também está fazendo aí a coprodução. Então, a nossa querida Beth. A Beth, entre outras coisas, trabalhou com o Modesto, até mesmo nessa missão que ele tomou a si, de combater eternamente, não somente as tiranias, como também, principalmente, o seu instrumental maior, aquele se vale, né, que é a tirania se vale, que é torturar, aqueles interrogatórios entre aspas. Então, Beth, as nossas câmeras para você dar o seu olá, telespectador, para a gente, viu? Depois vamos falar exatamente desse nosso projeto, que é a biografia dessa figura extraordinária que foi seu pai, que é seu pai, continua lá no outro Oriente a nos iluminar. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês nessa homenagem ao meu pai. E o meu nome não é Beth Silveira, é Beth Modesto. É uma honra ter o Silveira, mas as pessoas me conhecem como Beth Modesto. E
quando o papai estava já no hospital, ele ficou 2 semanas no hospital e o Jarbas veio de Brasília e ficou todos os dias, nos horários da visita, ele estava lá pontualmente conosco. E o papai, ele, na verdade, as pessoas sempre cobravam a ele, você tem que escrever um livro da sua vida, né? E ele, acabou que eu encontrei, porque o meu pai, ele tinha um arquivo enorme na casa dele, né? Todos os processos de todos os clientes, tudo muito bem organizado, em pastas com nomes e, enfim, antes do meu pai falecer, acho que mais ou menos uns 6 meses antes, o apartamento dele pegou fogo, mas felizmente todo o arquivo dele foi salvo. E eu comecei a separar esse material, né? E estamos encontrando assim preciosidades nesse material, nesse arquivo do papai. E logo, uma das primeiras coisas que eu encontrei foi um livro pronto, né? Com começo, fim, epílogo, prefácio, enfim, tudo, né? E o Jarbas, eu fiz uma cópia, ele leu e ele achou o livro primoroso, achou muito bom. O tema, o conteúdo desse livro é? Na verdade, ele faz uma pequena passagem de quando ele era pequeno, da vida dele, em Ponte Alta, algumas histórias pitorescas. E depois ele faz uma busca pelo paraíso, né? Na verdade. O paraíso. Onde seria o paraíso no planeta para uma pessoa viver. E no final ele acha que os 2 paraísos na Terra seriam ou o Brasil ou a Austrália, né? Primeiro porque não temos nenhum acidente assim, vulcões, terremotos, e vai prosseguindo por aí. Mas eu não gostaria de falar tudo porque, né, quero que... Primeiro estamos procurando uma editora interessada em publicar o livro. E o Jarbas fez a correção e disse que só encontrou 3 errinhos de digitação mínimos, né? Então, tá assim... Só 3 faltando uma letra, né? Digitação. O erro não tenha sido nem dele. Não é erro de palavra nem nada, é apenas de digitação. E a Beth colocou isso porque o livro sobre a minha ótica, eu consegui isolar a minha admiração pessoal pelo Modesto, mas consegui apreender dele que não é apenas o advogado de direitos humanos, não é apenas o intelectual. Ele se transforma como uma antropologia cultural da humanidade. O paraíso, ele vai analisar o paraíso do ponto de vista fiscal e da geofísica. Também. Ele diz onde tem as pessoas, porque todo ser humano tem o direito de aspirar de viver no paraíso. Só que alguns paraísos embaixo do paraíso tem placa tectônica. Então ele pega a humanidade toda e faz um estudo geofísico. Parece ali um gemologista, parece uma pessoa. E fora isso, é a história cultural da região, a história política daquilo que as pessoas pensaram no paraíso. E a Beth condensou com propriedade, que quais seriam de todos esses países analisados, e ele faz a retrospectiva da humanidade. Do judaísmo, o que eles pensavam de paraíso, de todas as civilizações. Então, é um livro atualíssimo, do ponto de vista de antropologia cultural e do ponto de vista político. Porque toda essa canalice que o mundo vive hoje, principalmente o Brasil, de corrupção e estratificação de corrupção, é o que ele enfoca dos chamados paraísos fiscais. Então, o livro, eu queria que um editor tivesse a agudeza de saber que tem um material preciosíssimo nas mãos, que serve para qualquer país do mundo. É um livro universal. Né? Isso que a Beth encontrou, já pronto.
Que maravilha. Outra coisa também que estamos encontrando são contos. O papai escrevia contos. Tem contos escritos desde 1953. Que beleza. E os contos são maravilhosos. O papai escrevia muito bem já há muito tempo atrás, desde cedo. E podemos editar também um livro só de contos, que os contos são fantásticos. Eu nem li tudo, li alguns, mas achei muito bons. E começa com uma preciosidade. Em 1954, nós achamos lá no acervo dele um artigo que ele escreveu para a revista Alterosa, que era a revista no interior do Brasil mais qualificada do ponto de vista gráfico, que era editada em Belo Horizonte, e ele ganhou o primeiro prêmio. De literatura, né? De 1954. Com esse conto. Com esse conto. Então, olha, Beth, a imagem que ficou, sobretudo, a mais marcante em mim do Modesto da Silveira, não só de um santo guerreiro, como de um homem que tinha a coragem de um herói. Só para se ter uma ideia do santo, o Modesto da Silveira, eu estava preso quando finalmente quebrou a incomunicabilidade, completou-se. Eram 2 ou 3 meses que a gente não podia receber sequer o advogado para nos defender. Então eu fui aberto à visitação, pude receber meus familiares e que trouxeram Modesto da Silveira. E eu perguntei a ele, doutor, eu estou com uma preocupação final aqui, o senhor já sabe então o que é que estão me imputando aqui. Eu estou desempregado e como é que eu poderei pagar o senhor? Ele me olhou e disse assim, eu sou seu companheiro, você não me pergunta mais isso. É como se fosse uma ofensa, né? Então, este homem, ele defendia pelo juramento que um advogado faz de assegurar a defesa a todo ser humano. Então, isso ele fez com todos. Claro que nós nos sentimos no dever de uma vez, estando em liberdade, trabalhando e procurar, mas mesmo assim, não, você esteja à vontade. E a gente sabia que o escritório dele, Modesto, estava, às vezes, com conta de luz atrasada, com problemas de condomínio. Então, esse era o santo, a meu ver. E a coragem deste homem é quando ele foi um dos primeiros a enfrentar, assim, os tribunais, onde ser advogado de prisioneiros políticos e perseguidos representava não somente um risco, como uma ameaça. Eles achavam que aqueles homens acham que os advogados ameaçavam eles. Então, era de uma coragem extraordinária, haja vista que quando ele chegou a ser preso, né? E ele foi sequestrado. Exatamente deixar o seu ofício, amedrontado não faz. Quando ele olha, que horas é? São 1h. Eita, eu tenho que correr porque eu tenho que defender uns camponeses, 1h30. E ele fala com o motorista do táxi, pisa no acelerador porque eu tenho uma pessoa aguardando por mim no tribunal. Então esse era o Modesto que ficou para mim. E a imagem dele para a filha, que também trabalhou com ele na Europa, inclusive, você que... Não, na verdade eu não trabalhei com ele. Na verdade eu fiz uma viagem e morei na Itália com um casal de amigos do meu pai e coincidentemente eles trabalhavam no grupo Tortura Nunca Mais em Milão e eu fiquei trabalhando no escritório com eles. Eles lutavam contra a tortura em toda a América Latina. E estava até comentando com Jarbas que nessa época meu pai era deputado. E sim, aí, ele foi deputado federal, né? Aí eu... Que ano foi, por favor? 78. 78, né? Não, nesse ano era 81, quando eu estava morando na Itália. E aí eu estava fazendo a tradução da carta do Luiz Carlos Prestes à Nação, de português lá para o italiano. E eu falei com o papai no telefone, pai, eu estou traduzindo a carta do Luiz Carlos Prestes. E o papai começou a tossir no telefone, né? E como era o pai Modesto?
carinhoso, professor? Muito carinhoso. Não só comigo, mas com toda a família e com os netos também, principalmente. Qual o nome das suas irmãs? Margarete e Lourdes. Conhecia as três. E papai tem da Margarete o Antônio, como neto. Da Lu tem a Vitória. Que é advogada como ele. Advogada, se formou e logo na primeira prova já conseguiu a carteirinha da OAB. E os meus filhos, Christian e Kim. E o meu pai era muito ligado aos netos. Podia ser capaz de conversar por horas a fio, horas a fio. Às vezes eu saía, fazia um monte de coisa, quando eu voltava, estavam no mesmo lugar conversando, principalmente o Christian. Mas o papai era muito carinhoso. A gente ficava conversando, ele ficava o tempo todo fazendo cafuné, ou massagem no pé. E não só isso, né, Beth? Quantas vezes eu na casa dele e ele pedia licença porque ele tinha que dar uma aula para o neto, né? Também. Então, ele não transigia. Né? E nós o conhecemos como cliente, né, e como amigos, né, Soriano? E a gente sabia porque a gente tendo humildade intelectual, todo dia a gente aprende coisas. E conversar com o Modesto era um oráculo, né? Era um oráculo de dignidade pessoal, de dignidade política e de uma cultura megalópica, né? Então, era um prazer. Então, o grande problema era a disponibilidade de tempo dele, porque dava vontade de ficar o tempo todo conversando. Então, e isso com todas as pessoas, né? Ele tinha isso que a Beth falou, não só com as filhas, os netos, mas ele nunca dizia ex-cliente, né? Ele chamava nós, quer dizer, 30 anos depois dele nos defender, de lutar para acabar com a tortura que a gente sofria, o risco de morrer, ele nunca botava essa partícula extremamente negativa que é o ex, né? Nós não éramos ex-clientes, nós éramos clientes de Antônio Modesto da Silveira. Então, isso mostrava o compasso eterno da vida dele. Ele não entregava os pontos, ele continuava com o apanágio da sua vida, de coerência, de dignidade. Eu diria, Jarbas, do ponto de vista do santo guerreiro, que ele foi guerreiro no sentido de que até o último minuto ele fez a boa política, né? Tem um provérbio que diz assim: se os políticos estão maus é porque precisamos melhorar a política. E o Modesto sempre trabalhou para melhorar a política, botar mais ideais, mais sonhos, mais dignidade e, sobretudo, ele era um pacifista. Ele gostava muito de dizer o seguinte, que se nós queremos a paz, nós temos que preparar para a paz. Contrariando aquele provérbio latino, vis pacem para bello. Ele diz, isso é um absurdo. Como é que, se você deseja a paz, você não tem que se adestrar, de mentalizar logo, você que é meditante, né? Por paz, por tranquilidade, por amor, por fraternidade, né? Então ele dizia assim, o meu provérbio é vis pacem, busca a paz. E nós devemos ressaltar porque a OAB do Rio de Janeiro, ela traz na própria edificação dela o que representa o Modesto na história da luta pela liberdade, porque o prédio chama-se Edifício Sobral Pinto. E depois que o Modesto faleceu, ele foi velado lá no Salão Nobre, lá em cima, no 9º andar, e depois a OAB fez uma solenidade em que esse 9º andar leva o nome dele. Então,
Eu divido como historiador, e eu trabalhei na OAB do Distrito Federal, que foi a sucedânea quando transfere a capital. No dia 21 de abril de 1960, a OAB do Distrito Federal é a sucedânea da OAB do Rio de Janeiro, que era a OAB da capital da República. E o que acontece? Essa função da história da juridicidade, da história da advocacia, na minha concepção, que vai de encontro a que várias pessoas também julgam que é correto, e o exemplo físico disso está postado no edifício, quer dizer, na ditadura do Estado Novo, o grande advogado foi Sobral Pinto. Na ditadura civil e militar de 1964, o grande advogado chama-se Antônio Modesto da Silveira. E a gente vê a postura. Eu, por exemplo, presenciei a postura ética do Modesto, porque o respeito que o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, tinha por ele, quando manipularam um ato de procurar desmoralizar o Prestes, no episódio das chamadas cadernetas do Prestes, o Prestes, Luiz Carlos Prestes, pede ao Modesto para defendê-lo. E essa postura ética do Modesto, o Brasil, os advogados e a humanidade precisam de saber. Ele fala para o Cavaleiro da Esperança: Doutor Prestes, o grande advogado do senhor foi Heráclito Sobral Pinto, que inclusive para defendê-lo e dar ao senhor a dignidade humana para sobreviver a 9 anos e tantos meses de prisão, foi invocar o direito de proteção aos animais para que o senhor tivesse na prisão o mesmo direito dos animais. Então, eu me sinto honrado do senhor querer, mas eu peço ao senhor que solicite do Cavaleiro da Esperança, do capitão Luiz Carlos Prestes, que se ele me concede o privilégio de sucedê-lo para defender. Então, esse é Antônio Modesto da Silveira. Quer dizer, coisa mais elogiosa ser o advogado de Luiz Carlos Prestes, um homem que não tem mácula, né, que não morreu de fome porque o Oscar Niemeyer dava lugar para ele viver, dava comida para ele viver e a solidariedade manifesta. Então, eu acho que isso precisava. E eu estava, na morte do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, eu estava com o Modesto e ao nosso lado estava a Anita Leocádia Prestes e a tia dela, que depois da dona Leocádia morrer, a criou. Então, a Anita tinha o maior respeito, né? Filha do Luiz Carlos Prestes, que nasceu na... nasceu num campo de concentração. E nós, quando organizamos na década de 80, nós, os ex-defendidos pelo Modesto, que não pagamos nada para ele, né? Salário nem nada, e organizamos uma festa de aniversário. A primeira festa de aniversário que nós organizamos, a Anita Prestes foi. Lembro Ficou disso. lá, Verdade. comeu, na churrascaria gaúcha. Atrás da igreja no Largo do Machado. Então, eu acho que eu tinha que colocar isso da intimidade e o respeito que eu tenho pelo Modesto e esse fato histórico que mostra a postura ética dele diante da história e diante do exercício da advocacia. Ele pedir a Prestes para ver se o Dr. Sobral liberava ele para suceder o Dr. Sobral. Fantástico. Agora, sobre essa questão do meu pai não cobrar, né? Depois que ele faleceu, que a gente começou a mexer nas coisas dele, eu falei para o Jarbas, tínhamos encontrado uma gaveta cheia de cheques.
Quer dizer, mesmo quando o cliente pagava, ele não depositava. Aí, e o pai, que você já falou que foi professor, como é que ele era no sentido também de incentivar? Eu sei que você é uma pessoa extremamente culta, você toca piano, você também na parte esportiva é uma campeã de surf, como é que a gente Windsurf. chama? Windsurf, campeã sul-americana, né? Por duas. Eu fui campeã sul-americana 2 vezes, windsurf nas ondas. Que beleza! Como é que o pai coruja via isso? Ele com orgulhoso? certeza. Ele gostava, mas o meu pai, na verdade, ele nunca foi ligado a esporte, né? Então, para ele não era tão importante esporte. Ele mesmo ele nunca praticou nenhum esporte, mas claro que ele gostava. Eu me lembro uma vez que ele falou que, quando ele foi deputado, lá na Câmara, que quando ele falava, as pessoas, você por um acaso é pai da Beth Modesto? Aí ele, sou, porque sua filha é campeã. Aí que eu acho que ele começou a... que ele falava sempre antes... as pessoas falavam, você é filha do Modesto. Agora, lá em Brasília, eu é que sou o pai da Beth Modesto, por causa do esporte que tomou, né? Enfim, saía muito na mídia, e aí as pessoas começaram a fazer ao contrário, né, do que sempre era antes. Uhum. E voltando a essa coisa do meu pai não cobrar dos clientes, na verdade, assim, a gente vivia bem simples em função disso. Eu me lembro que a gente estudava em colégio de freiras, a gente teve que ir para a escola pública, a minha mãe não tinha empregada, a gente tinha uma vida bem, bem simples, porque o meu pai trabalhava demais, ele saía muito cedo, chegava muito tarde, enfim, a gente só tinha a companhia dele mesmo nos finais de semana, que ele levava a gente para passear no parque, no jardim zoológico, essas coisas assim, que queriam, pescar, ele deu vara de pescar, a gente ia pescar na lagoa, a gente não pescava nada, mas ficava horas lá. Um dia minha irmã pescou uma bota velha, mas ele tinha muito jeito, não só assim... Mas ajudou a limpar a lagoa. Ele tinha muito jeito não só com as filhas, mas ele sempre teve muito jeito com qualquer criança, ele gostava e atraía muito as crianças, né? Até, né, no final, sempre que ele via uma criança, ele parava para falar, para perguntar o nome, conversava. Eu acho que eu tinha muito orgulho na sua parte cultural de enaltecer que, olha, interessante, eu tenho facilidade também por idiomas, que ele falava muito bem inglês e espanhol também, ele se virava bem, vamos assim dizer. E ele dizia, olha, o Soriano, eu não sei como é que a Beth tem tanta vocação. Ela fala alemão, italiano, francês, espanhol. Gente, eu fico pensando, será que baixou assim o espírito do Rui Barbosa, né? Como é que foi isso? É uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre gostei. Inglês eu estudei adolescente na cultura inglesa, depois fui morar em Londres, aí fiz um curso intensivo de inglês, aí depois morei na Itália e fiz curso de italiano também, o francês eu fiz Aliança Francesa, eu tenho essa curiosidade por idiomas. O espanhol também eu morei no Peru e o alemão eu estudei no Instituto Goethe. E eu comecei uma época a trabalhar... Mas você morou também na Alemanha, né? Um pouco. Mas quando eu comecei a estudar alemão, não tinha nada a ver com a Alemanha. Eu comecei a estudar alemão porque é curiosidade, eu gosto de idiomas. E eu comecei uma época a trabalhar com Bali, a fazer importação, e trabalhar com importação e exportação. E aí eu pensei, tem que começar a falar um pouco do idioma, né? E comecei a estudar. E o professor ficava assim, espantado, porque eu pegava muito rápido, né? Os números, que era muito complicado, aí ele começava a falar número 2.356.400, sabe assim, falar bem, uns números bem enrolados, e eu ia falando e ele ficava assim muito impressionado. Então, acho que eu tenho um pouco de facilidade. Depois também que você aprende o segundo, o terceiro, os outros já vão, né? Porque tem sempre alguma ligação, você vai fazendo conexões com os outros, e é uma coisa que eu gosto. E a meditação? A meditação eu comecei a fazer há uns 10 anos, e inclusive seria um caminho
para realmente mudar a humanidade, né? Sim. Acho que os políticos deveriam fazer meditação para... Um mergulho dentro de si. Espiritualidade talvez mudasse toda essa ganância, O seu né? método é o do Paramahansa Yogananda. Eu Yogananda. faço na selfie. Na selfie. Terça-feira até eu consegui, meditei quase 2h30 seguidas. É uma coisa muito boa. Eu só não concordo com a Beth, que ela fala que os políticos precisam de fazer meditação. Eles fazem, só que a meditação deles é negativa, é como expropriar o dinheiro do povo, como roubar da nação. Então, a meditação contrária, né? A negativa. Então, é o que se diz, né? Que o Brasil toma jeito se o pessoal parar de roubar à noite, né? Mas quem rouba não são só os políticos, né? Também a gente precisa ser justo no sentido de criticar todos que estão nessa... Os banqueiros, meu Deus do céu, eu nunca consegui rever uma cobrança que algum banco fez assim injusta de algum pagamento que foi culpa deles não ter me cobrado. A parte também do que a gente vê aí, do acharque que a gente é vítima também por parte dos governos, também da justiça, né? Que não faz justiça. Como é que nós temos na Constituição que o juros não pode passar de 12%? Olha, Jabas, você falou da corrupção generalizada, principalmente na classe política, que também eu acho que em meio a 400 ali dá para se salvar algumas cabeças, nem todos, né? Disseram que na Câmara dos Lordes, um lorde levantou e disse assim, aqui todos são corruptos. Aí todos se levantaram para ele repetir. Aí ele disse, menos um, aí todos se sentaram. Todos se sentiram aquele umzinho. Mas, a bem da verdade, a gente tem que passar limpo. Não são só os políticos, existem os corruptores também. Haja vista aí muitos que estão presos. Está faltando atacar os banqueiros, que tem muita situação aí, que a dívida que o Brasil tem, meu Deus, que precisa ser auditada, que também nos oprime, nos segura, esse gancho que eu falava até há pouco, antes da gente começar iniciar nosso papo aqui. Mas vamos voltar ao Modesto para a gente não perder o foco. Ele era detentor, Roberto, de uma letra maravilhosa, parecia aquele escrivão. Você tem alguns textos aí que pudesse dar assim? Na verdade, assim, o Jarbas está com essa incumbência de escrever a biografia do papai. Então, eu estava mexendo no arquivo do papai e encontrei agora, antes de vir para cá, 5 capítulos que o papai, na verdade, ele começou a escrever a biografia dele. Que delícia. Então, o Jarbas não vai nem precisar pesquisar sobre o começo da vida dele. Tem aqui 5 capítulos. Que delícia. Do começo da vida dele lá em Minas, que eu nem li ainda. Né? Então, acho que esse livro pode ser... Foi operário mesmo. Os primeiros 5 capítulos escritos pelo próprio, né? E o restante da vida do papai, política, tal, como advogado, o Jarbas, né? Dá para a gente brindar, saborear um pouco desse texto? Na verdade, isso aqui é uma outra coisa que eu encontrei que tem a ver também sobre esse livro. Deixa eu dar uma lida. Estas lembranças talvez devessem intitular-se Colcha de Retalhos. A letra, às vezes, eu não entendo muito bem, porque descreve fortemente fatos e pessoas que marcaram minha vida fortemente, além dos atos que me marcaram como ferro em brasa. Sempre pensei que eles só interessassem a mim, ora como objeto ou como agente de muitos deles. Mas, nos momentos de recolhimento e descontração, pensei em uma intimidade, contei algumas passagens de minha vida a algumas pessoas íntimas
Insistiram para que eu os alinhasse em livros. Eu, ao contrário, sempre achei que, primeiro, eles só interessavam a mim e as pessoas muito íntimas. Segundo, eu não era bastante velho para isso. Agora mudei de ideia. Primeiro, porque já aprendi e vivi muitas coisas mais. Segundo, porque ainda não as esqueci. Terceiro, por causa de 2 fatos e um ato, que passo a resumir. Foi assim. Com um pouco mais de 40 anos, devido a um forte sangramento de úlcera, um hospital injetou-me hepatite na transfusão de sangue, o que me obrigou a um prolongado repouso. Não podendo circular, resolvi distrair-me entre as leituras, rascunhando algumas passagens de minha vida em folhas soltas de uma pasta. Essa pasta. Mais de 10 anos se passaram quando encontrei um bilhetinho da minha filha, colado à velha pasta. Lindo, pai. Espero que continue de onde parou. Beijos, Margarete. Mais de outros 10 anos se passaram e tive novo problema de saúde, que me obrigou a outro repouso prolongado. Resolvi atender ao pedido do bilhete. Rascunhei o resto, que agora passo a limpo. Também já estou menos jovem. Pelo menos deverá interessar a família e pessoas amigas, principalmente a 3. A primeira, a minha filha do bilhete. A segunda e terceira, aos meus velhos grandes amigos, companheiros, clientes e médico desses que não se fazem com frequência, Dr. Irum Santana. Ele e a sua mulher, Diva Barreto, de ambas as vezes, disputaram e ganharam de minhas 3 filhas, minha irmã Helena e meu cunhado Édio, o sacrifício de cuidarem de mim. Ganharam Irum e Diva. Ele, porque médico excepcional, estaria comigo durante muitas horas do dia. Ela, porque, mais que enfermeira, foi tão generosa como minha mãe sempre me chamava de meu filho e mais eficiente do que qualquer enfermeira. Assim, com eles distribuo a culpa dos retalhos que vou costurar na colcha que se segue. Aí legal, tem aqui o começo dessa coxa de retalhos, que é a infância dele em Minas, que o Jarbas não vai nem precisar se preocupar com essa parte e depois continuaria continuará. Né? En passant, Soriano, você falou sobre o operário, né? O Modesto foi boieiro. O que era boieiro na linguagem rústica? Era aquele garoto com 7 anos de idade que, com uma pequena canga, que era geralmente um pedaço de madeira, que botava marmita na frente e marmita atrás e que ia para a roça para levar a comida para o pessoal. Então, depois ele... Os roceiros. E era chamado de boieiro, porque levava a boia, a comida. Depois ele passou a levar essa boia numa pedreira. E na pedreira, ele descansando lá, esperando o pessoal comer para ele levar as marmitas de volta, ele pegou um martelo e um cinzel e começou a cinzelar uma pedra. E foi a primeira vez que o dono da pedreira viu aquilo. E ele cinzelou tão bem a primeira pedra, porque naquela época a pavimentação não era asfáltica, era paralelepípedo. E a rocha que se fazia os paralelepípedos, não sei se era magmática, mas é completamente dura. E desdobrando isso, para não ser pedante, os fagulhos, que ele aí ficou 7 anos trabalhando na pedreira, depois dessa vez que ele leva a boia e vai cinzelando para matar o tempo e vê que ele era capaz. Nós dois estávamos num seminário que nós organizamos, você participou disso também, de Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados, e eu fui com ele na parte do Senado. E ele estava com um bottom de ex-deputado federal. E quando nós fomos passar do Salão Verde da Câmara para o Senado, que é o chamado Túnel do Tempo, lá tinha um aparelho novo. Quando ele entrou, aí começou pip, 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 pip. Aí ele teve que explicar para o funcionário, além do bottom dele na lapela, como ex-deputado,
ele teve que explicar que aquilo eram as fagulhas, os estilhaços dele bater o martelete na peça de ferro e que estilhaçava e que ficou prendendo no corpo dele. Então, eu sou testemunho disso, que ele encontrava quase como uma condecoração no corpo, né? É a condecoração do operário Antônio Modesto da Silveira. E tem mais um fato sobre isso também, que o papai, ele botava porque quando ele era pequeno, ele era conhecido como Zito. Então, cada pedra de paralelepípedo que ele fazia, ele colocava um Zezinho. Então, quando a gente era pequeno, que a gente ia passar férias em Uberlândia, em Uberaba, a gente andava na rua, que ainda tinha rua de paralelepípedo, e ele ficava procurando se ele encontrava algum paralelepípedo com essa assinatura dele, com Z. E ele uma vez encontrou, e ele mostrando para as filhas, olha aqui esse Z, fui eu que fiz quando era pequeno. E ele se emocionou, porque você sabe que ele se emocionava com as coisas, né? É verdade. E ele se emocionou de ter encontrado um paralelepípedo assinado por ele. Foi muito interessante. Ele me falou que também nessa vida, luta pela sobrevivência, ele chegou a ter um bico de ser guia de cego. O fenômeno cultural dele, porque ele se alfabetiza e depois não tinha como pagar estudo, e tinha um grande professor em Uberlândia que era cego. Então, naquela época não tinha braille, não tinha livro de braille, nem nada. E o professor contratou ele para ler os livros para ele. Então, a cultura enciclopédica do Modesto começa com ele lendo os livros para o professor dele. Então, ele ganhou a bolsa de estudo depois e aí, 5 anos depois de alfabetizado, ele já era tradutor. Essa facilidade genética que ele transmitiu para a Beth, de ter facilidade de aprender línguas, né? Era o professor Benedito. E o papai contava que ele era muito garoto, né? E ele fazia algumas coisas assim, tipo, por exemplo, o senhor Benedito falava, Modesto, vamos na livraria que eu quero comprar uns livros. Aí o papai ia, era guia, né? Ia andando, aí o papai passava na frente da livraria, assim, fazendo brincadeira, né? Para ver até onde ele conseguia. E aí o senhor Benedito falou, Modesto, por que você passou da livraria e não entramos? Aí meu pai, mas como é que você sabe que a gente já passou? Ele falou, você não sentiu o cheiro dos livros? O papai era garoto e fazia de molecagem para ver até onde ia, né? Porque ele ficava impressionado que o senhor Benedito, apesar de cego, ele andava bem, se locomovia bem. Porque o cego tem outros sentidos. Sempre fala apurados. do Modesto da Silveira, o defensor de presos políticos, o advogado, mas ele foi também meu colega petroleiro, na medida em que ele fez concurso para a Frota Nacional de Petroleiros, antes mesmo da Petrobras, né? Que ela, Fronap. Ela vem do plano SALT, né? Do Dutra, Saúde, Transporte e Alimentação, SALT. E ele contava... E ele foi comissário de bordo. Foi daí que também ele conhece o mundo, né? Aquilo foi uma janela que ele pôde, então, dali contemplar assim, outras culturas e desenvolver muito também, quando a gente fita outros horizontes, né, Jarbas? Isso abre muito a cabeça. Também eu acho que foi daí o despertar político do Modesto, porque isso também é outro acordar. Não. Mas fala. Eu acho que não. Ele falou que o despertar político dele foi quando ele era... Era igual você, que você foi na igreja, era coroinha. O papai era coroinha. Prestes. Ele era coroinha em Uberlândia, eu acho que ele não tinha nem 18 anos. Congregado Mariano. Ele era adolescente, acho que ele não tinha nem 18 anos. Aí ele foi junto com o padre com Cristo na mão, os coroinhas atrás, para poder espantar os demônios que era ali o Luiz Carlos Prestes falando para o povo, para espantar o povo do comício. Aí o papai foi andando atrás, né? Também tinha, sei lá, aqueles negócios de incenso para espantar, espantar o mal que estava na praça. Aí
o papai ia andando devagar, o padre falando, excomungando, quem estivesse ali, não sei o quê. E aí o papai foi andando atrás, ele era pequeno ainda, né? Não me lembro a idade dele, mas ele não tinha 18 anos. Era coroinha, normalmente é garoto, né? Bem jovem. E aí o papai foi andando, porque o padre ficou andando na praça para excomungar para o pessoal que estivesse ali. E o papai prestando atenção no que o Luiz Carlos Prestes estava falando. Até que ele parou e começou a prestar atenção e se identificou muito com tudo aquilo que ele estava falando. Então, o despertar político do papai foi na adolescência, nesse episódio lá em Uberlândia. Já vem dali, né? Olha, que coisa maravilhosa. Então, ele, enquanto petroleiro, né, comissário de bordo, ele faz um concurso para o vestibular, né, para a faculdade. E aí, graças a isso, a gente teve esse... né, nossos destinos se cruzaram porque ele aparece lá sendo o nosso defensor e de tantas vidas que ele salvou. Ô Jarbas, você pode assim quantificar quantos o Modesto teria advogado? Doutor Heleno Fragoso, que é insuspeito, porque além de grande hermeneuta do direito, que ele já tem mais de 30 anos que ele faleceu, mas até hoje os livros dele são referenciais, estima que o Modesto tenha defendido mais de 10 mil pessoas. Fantástico. Porque no Brasil foram presos e torturados 92 mil brasileiros. Brasileiros e estrangeiros, né? Então, veja, por exemplo, alguns advogados que palmilharam o caminho da defesa de presos políticos, como Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira, que atuava junto com ele, porque a estratégia deles era o seguinte: o grande advogado era Dr. Sobral. Então, num ato de julgamento, Dr. Sobral fazia o primeiro discurso, que era rápido, depois entrava o Modesto, os colegas do Modesto, e depois entrava aqueles que estavam iniciando. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele, pela característica psicossomática dele, pela característica dele de ser o advogado dos direitos humanos, né, antes de virar moda, como virou moda de movimentos e moda de titulação de liderança de movimentos, o Modesto sempre foi um defensor de direitos humanos. E por isso que ele é o maior advogado. E vê que, aquilo que eu falei antes, ele nunca chamava nós de ex-clientes, sempre ele se referia, porque ele sabia o aspecto negativo de dizer ex-clientes. Então, era a coerência dele. Quando ele dizia meu cliente, era que ele continuava à disposição da gente. Quantos que ele soltou depois foram presos novamente? Né? Então, o que é? É oportunizar que essas pessoas, as que estão vivas, porque nós fomos defendidos por ele aos 23, 24 anos de idade. Hoje a gente é septuagenário. Então, quantos tem aí ainda vivos para falar de Antônio Modesto da Silveira? Ô Beth, Modesto me emprestou também, eu tenho esse livro, sobre os discursos que ele pronunciou na Câmara. E ele era de uma inteligência tão brilhante e de uma combatividade tão, assim, efetivamente, que nos despertava até, no bom sentido, um ciúmes, né, por parte de outros parlamentares também. Todas as vezes que um ministro da ditadura, o próprio ditador, fazia um discurso, um pronunciamento, no dia seguinte, no primeiro minuto, quem respondia pela oposição era Modesto da Silveira. Respondia Jarbas Passarinho, ao Geisel. Por isso que eu coloco os dois advogados na história dos direitos humanos no Brasil. O doutor Sobral não fazia como o Modesto, que o Modesto tinha a tribuna e fazia discurso. O doutor Sobral fazia as cartas. Né? Fazia as cartas.
As cartas sobralinas são coisas... Eu, por exemplo, quando começo a vasculhar, encontro uma carta do Dr. Sobral para o Modesto, comunicando a ele que os terroristas do governo da ditadura civil e militar tinham colocado uma bomba debaixo do sofá do Dr. Modesto, do Dr. Sobral no escritório. Então, o que é isso que você coloca com propriedade? O Modesto passa a ser aquela pessoa da resposta pronta e imediata, né? A vida parlamentar dele, ele também me deu esse livro. Brilhante orador. Inclusive, junto aos tribunais também, ele dá provas dessa eloquência dele, né? Debatedor fantástico. Eu diria que o Modesto atuou também muito na parte da defesa da soberania nacional. Essa defesa da Petrobras, da Amazônia. Basta ver o livro dele, né? O livro sobre o Projeto Jari, porque os Estados Unidos, no século XIX, tentou fazer na cabeceira do Amazonas o chamado Bolivian Syndicate. As estruturas corruptas da Bolívia, do Peru e do Brasil, eles fizeram na cabeça na nascente um território do tamanho da Bolívia, que quem impediu isso foi o Plácido de Castro, com a chamada Revolta do Acre. E o Modesto depois quem vai organizar toda a pesquisa e mostrar que o Ludwig estava fazendo o que os americanos, que o filho do presidente dos Estados Unidos não conseguiu fazer, que era a internacionalização da Amazônia. Nessa época não tinha avião, então os navios, os Estados Unidos iam exigir que os navios americanos fossem ao Bolívia Syndicate na cabeceira do Amazonas. Ou seja, iria internacionalizar a Amazônia há 100 anos atrás, né? E o Modesto fez depois mostrando o que o Ludwig fez. O que é o Projeto Jari? Plantar árvores para fazer papel, e começa o desmate da Amazônia, né? Só esse livro é uma epopeia nacionalista. Fantástico. E o lado que a gente aqui começou a enfatizar dos direitos humanos, sobre a atuação dele internacional. Eu me lembro, porque ele foi conselheiro da paz da ONU. Eu me lembro de um seminário internacional que ele foi, junto com Dom Tomás Balduino, que o Modesto defendeu humílimas pessoas, humildes clientes como eu e você, mas também era advogado Operação Condor. Ele era advogado de Dom Helder Câmara. Então, quem é Modesto? Modesto é a expressão da história da luta pela liberdade. Beth, nós queríamos terminar o nosso programa você falando ao seu pai. Qual a história que você mais lembra dele ter contado, de vocês terem vivido? Fale para seu pai aí. Na verdade, assim, as minhas irmãs eram até meio ciumentas, porque a gente tinha uma conexão muito forte desde pequena. E... Você é primogênita, né? Pode ser por isso. E nós tivemos oportunidade de fazer várias viagens juntos, né? Então, eu tenho excelentes memórias, e uma delas que foi já há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa agência de turismo, e a agência que eu trabalhava, ela ia fechar, e a dona da agência falou: olha, agente de turismo tem um preço especial, tanto para o agente, mas para um acompanhante também. Então, quem quiser aproveitar, já que a agência vai fechar, para aproveitar isso, aí eu comentei com o papai e pensei nele, porque ele sempre gostou muito de Peru, Machu Picchu, essas coisas assim, né? Então, eu achei que o papai fosse
querer aproveitar fazer alguma coisa por aqui. Pode ser até que tenha sido por causa do livro, que ele já estava pensando nele. Aí eu falei, pai, você tem vontade, quer aproveitar essa oportunidade? Aí ele falou assim, quero. E eu falei, e você quer ir para onde, pai? Ele falou, vê se tem alguma coisa para a Austrália. Eu falei, nossa, pai, eu nunca imaginava do outro lado do mundo. Aí eu fui lá olhar e realmente tinha. Tinha uma viagem para a Austrália por $500. Tanto para mim e para o acompanhante. Uau. Aí a gente aproveitou e fizemos uma viagem lindíssima. A gente foi para Buenos Aires, Nova Zelândia e Austrália. Ficamos na casa de um amigo dele de infância, lá de Uberlândia, que nos recebeu assim como rei e rainha na casa dele. Porque esse amigo do papai, ele falou assim, a sua mãe, quando eu era pequeno, a minha mãe não tinha dinheiro e nem podia tomar conta da gente. Então, eles ficavam pequenos sozinhos em casa e na hora da comida, a mãe do papai, minha avó, ia lá pegá-los e os alimentava. Então, ele pôde dar o troco do que a minha avó tinha feito por ele quando era pequeno. E aí fizemos uma viagem linda e acabamos até na Indonésia, em Bali. Então, acho que quando você viaja assim, muito tempo com uma pessoa, você, né, tem um convívio tão mais próximo e divide, né? E papai é sempre muito culto, então viajar com papai era assim, aprender muito, né? Sobre tudo. E eu acho que meu pai ainda está assim muito presente, né? Talvez você não saiba, mas no dia que vocês estiveram lá em casa, aquele sarau maravilhoso, que foi um dia, poxa, super bonito. Naquele mesmo dia, a minha filha, no dia seguinte, ela falou, mãe, eu sonhei com o vovô. Ele estava sentado na beira da minha cama e ele estava lindo. E a gente se abraçou e chorou, e eu perguntei, mas vô, é você mesmo? Você está aqui? E ele falou, sou. Inclusive, eu já tinha estado aqui, só que você não estava. Porque teve um dia que a minha filha estava viajando e eu abriguei no quarto dela uma menina de um projeto social lá de Angra. Que delícia. E o meu pai veio no meu quarto e falou, quem é que está no quarto da Kim? Falou assim. E aí de manhã no café eu falei para a menina, meu pai esteve ontem lá no seu quarto, porque ele viu que não era a Kim que estava dormindo. Então nesse dia que vocês estiveram lá, eu acho que foi um dia talvez muito forte, eu não sei o que acontece quando a pessoa faz a passagem, mas não sei se ela vê, talvez tenha sido muito forte aquele dia, porque vocês eram dois amigos muito queridos, né? E a gente passou um dia lindo juntos, toda a família, né? E aconteceu esse fato. Jarbinha, fala com o Modesto, meio minuto para você mandar uma mensagem para ele. Antônio Modesto da Silveira, você fazia parte da minha família, assim como você me deu o privilégio de fazer parte da sua. A nossa casa de mineiro, a minha casa de mineiro, continua à sua disposição. Você me avisa quando você vai em casa que eu vou comprar bananas para amadurecer do jeito que você comia. Vou comprar milho verde para minha irmã fazer angu, a mineira, e quiabo para você comer angu com quiabo. Bom, esse foi mais um programa do nossa TV comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo de Educação e Cultura. E eu quero finalizar agradecendo a Beth Modesto, a Jarba Silva Marques, nós falamos aqui sobre Modesta Silveira, e eu vou pedir uma última tarefa para a nossa querida Beth. Você traduza para a gente em italiano, inglês, francês e alemão a frase Modesto, nós te amamos muito, nunca o esqueceremos. Father, I love you very much. I will never forget you. Père, je t'aime beaucoup. Je ne t'oublierai jamais. Eu te amo tanto, não te ouvidarei mais. Ich liebe dich sehr. Ich vergesse dich niemals.
Yo te quiero mucho, não te olvidarei jamás. Eu te amo muito, não te esquecerei jamais.